Olá, Titiomática na área para fazer correção de tarefa. Nada melhor de verificar as resoluções que vocês já fizeram aí. Então, o momento agora é de pegar o seu livro, o ângulo, então o caderno 1 e na parte de matemática. E a correção agora vai ser das páginas 421 e 422. Então, todo o material em mãos para a gente fazer a correção de toda a tarefa e verificar. E à medida que a correção for sendo feita, é para vocês irem dando o certinho aí no livro de vocês. Tá bom? Combinado? Então, a aula de hoje, dia 28 de abril de 2020, e a gente vai estar falando do livro Ângulo. E a correção vai estar envolvendo poliedros. Então, a gente vai pegar lá na página 421, a partir da questão 7. Então, o que a gente tem aí? Para fazer essa questão, você utilizará os dados do quadro abaixo. E aí vamos chamar de VFA os números de vértices, faces e arestas de cada poliedro, respectivamente. Então aqui, quando fala V de vitória, F de faca, A de amor, não. V de vértice, F de face, A de aresta. E não se esqueça que vi filme A2 é a relação de Euler que a gente vai verificar nesse exercício. Então aqui ele te dá 5 poliedros: o paralelepípedo, pirâmide de base quadrada, o cubo, prisma de base triangular, prisma de base pentagonal e a pirâmide de base triangular. Então eu trouxe para vocês aqui as imagens. Então a gente tem aqui as imagens de cada um desses poliedros. Então o primeiro ali é um paralelepípedo, a famosa caixa, né? Então a caixa que a gente tem, que a gente mais utiliza para embalagens, a gente está vendo na primeira imagem. Então paralelepípedo, V mais F. V de vértice e F de face. Então a gente vai contar agora a quantidade de faces e de vértices do paralelepípedo. Então, só colocando a caixa de texto, vai ficar aqui, para a gente colocar aqui as respostas. Então, aqui, a quantidade de vértices. O V, no caso, é os pontos de encontro. Então, a gente tem 4 pontos de encontro na parte superior e 4 na parte inferior. Então, a gente tem 8 vértices. Aí, depois, a gente tem a quantidade de faces. A quantidade de faces são 2 bases retangulares e mais 4 na lateral. Então, 2 mais 4 dá 6. Então, é 8 mais 6. Então, vértices mais face é igual a 14. E aí a gente precisa lembrar da relação de Euler. A relação de Euler, ela fala o quê? Que a quantidade de arestas vai ser V mais F, aí a gente tira 2. Porque V mais F tem que ser igual a A mais 2. Então, a gente vai fazer o que aqui? Vai tirar 2. E aí a gente pode contar as arestas ali também. A gente vai ver 4 na parte superior, aí mais 4. Aí aqui na parte da lateral também a gente vai ver mais 4, que aí vai dar 8. E na parte inferior a gente também vai ver o quê? Mais 4, que aí vai dar 12. Então a quantidade de arestas que a gente tem vai ser igual a 12. Então arestas, aqui ó, igual a 12. Tanto é que 12 mais 2 dá 14. Quem quiser já fazer de maneira direta, é só tirar 2, sempre, de V mais F, que vai dar a quantidade de arestas. E eu já tinha até falado para vocês que num prisma, a quantidade de arestas total é o triplo do número de lados da base. Como a base tem 4, 4 vezes 3 dá 12. Aí o próximo, a pirâmide de base quadrada. Então, a gente vai olhar aqui, pirâmide de base quadrada. A gente tem a quantidade de vértices, 4 na parte aqui da base, mais um de cima. Então, são 5. Então, tem 5. A quantidade de faces, lembrando que a quantidade de faces é igual à quantidade de vértices. Então, são 5 vértices, então também são 5 faces. 5 mais 5 vai dar o quê? 10. Aí copiando só a caixa de texto para a gente deixar aqui. E aí para a gente saber a quantidade de arestas é só tirar 2 de lá. Porque V mais F é igual a A mais 2. Então a gente tira 2 para ficar com a mesma igualdade. Então aqui ó, já vai dar o quê? 8. Tanto é que a gente pode olhar, são 4 na base. E aí a quantidade de arestas é o dobro.
4 mais 4 vai dar o quê? 8. Próximo, o cubo. O cubo se diferencia do paralelepípedo porque no cubo é um sólido formado por quadrados. Enquanto que o paralelepípedo que a gente está trabalhando ali é um paralelepípedo retângulo, em que as bases são retângulos e as laterais também são. Em seguida, o cubo, então, ele é o mesmo formato do paralelepípedo. Tem 8 vértices e 6 faces. Só que aqui a diferença é que as faces são quadradas. E lá no paralelepípedo, não. A gente fala que as faces são retangulares. E aí a quantidade de arestas também vai ser o quê? De 12. Porque também vai no mesmo padrão que a gente tinha lá. Então, só copiando. Então, a gente vem e coloca aqui, ó, 12 também. Até porque se a gente somar 8 mais 6 dá 14. Tira 2, vira 12. Então, V mais F é igual a A mais 2. Então, se eu somar um 2 aqui do lado do A, tem que dar 14. Então, tá certo, é 12. O prisma de base triangular, a famosa caixa de Toblerone. Então, a gente tem ali 2 triângulos na base e na lateral a gente tem quadriláteros, que no caso são retângulos. Então, a gente vai ver que tem 2 triângulos de faces e mais 3 retângulos. Então, são 5 faces. E de vértices, tem 3 ali no triângulo na parte de cima e mais 3 na parte de baixo. Então, 3 com 3 vai dar 6. Então, a gente vai ter 6 vértices. Então, só copiando aqui para a gente escrever. Então, vai ter 6 vértices, porque é 3 de cada triângulo mais 5 faces, que vai dar um total de 11. A quantidade de arestas que a gente tem, a gente vai ver ali que nós temos quantidade de arestas, que são a quantidade de linhas. A gente tem 3, com mais 3, 6, com mais 3, 9. Então, aqui, ó, dá 9 arestas. Então, a gente tem 9, até porque 9 mais 2 também vai dar o quê? 11. Então, tá certinho. Próximo que a gente tem é o prisma de base pentagonal. Lembrem que pirâmide, prisma, todos esses nomes são dados em função da base. Pentágono é um polígono de 5 lados, tá bom? Então, a gente tem aqui um pentágono de 5 lados, então a base é de 5. Aí a quantidade de vértices sempre é o dobro. Então, ali a gente tem 5 com 5 dá 10. A quantidade de faces, a gente tem 2 pentágonos e mais 5. Então, 5 retângulos. Então, vai dar um total de 7. Aí, 10 mais 7 vai dar o quê? 17. E a quantidade de arestas, que é a quantidade de segmentos. Então, a gente vai ter ali, só descer com 9 para cá, para a gente mudar ele. Aí, aqui, a quantidade de segmentos, a gente vai ter 5, com 5, 10, com mais 5 dá 15. Até porque se eu somar, vai ter que dar o quê? 17. Soma com 2, sempre dá o quê? A quantidade de V mais F. Só para padronizar, ficar tudo no mesmo tamanho. Pronto. E o último que a gente tem é uma pirâmide de base triangular. Então, todos os nomes que eu estou falando para vocês aqui, tem sempre o nome em função da base. Então, a gente vai ver agora aqui que tem triângulo na base da pirâmide. Só copiar para a gente colocar aqui. Então, o que a gente vai visualizar? Que tem triângulo e tem triângulo na base e triângulo nas laterais. Por isso que a gente chama de pirâmide de base triangular, porque a base é um triângulo e as laterais também. Para ser pirâmide, lembre que é um sólido que apresenta triângulos na lateral e uma base. Então, a gente vai ligado a um vértice, né? Um sólido geométrico. Então, a gente vai ter ali a quantidade de vértices. 3 na base mais 1, então vai ter 4. A quantidade de faces, 1 na base mais 3. Aí vai ficar o quê? 4. Até porque é igual, né? A quantidade de V é igual a quantidade de F. A quantidade de vértices é igual a quantidade de faces. Isso só vale na pirâmide. Então, 4 mais 4 vai dar 8. E a gente tira 2, que aí a gente vai saber a quantidade de arestas, que no caso vai ser 6. Pronto. Então, o exercício 7
Vocês confiram aí se está todo certinho. Se está batendo com o que vocês escreveram, certinho em tudo. Então, agora aqui, ele quer que complete a coluna do quadro com a soma da quantidade de vértices e de faces, complete a terceira, observe as duas colunas que vocês observaram ali, né, fizeram, né? E vamos ter que estabelecer um padrão. Qual foi o padrão que a gente achou ali? É a famosa relação de quê? De Euler. Então, qual que é a relação de Euler? Que a quantidade de vértices mais a de faces vai ser igual à quantidade de arestas mais 2. Pronto, é o que a gente tem aí. Essa era a relação, né? Qual é a relação entre os números dessas colunas, né? Que V mais F é igual a A mais 2. Próximo. Essa relação entre os números de vértices, faces e áreas de alguns poliedros apareceu pela primeira vez nas obras de Leonard Euler, no século XVIII, e é conhecido como relação de Euler. Utilizando as letras iniciais V, F e A, escreva a relação. Foi o que a gente viu aqui, né? Então, a gente vai colocar aqui embaixo. E lá, aqui a gente também pode, só para completar, né? Que a soma de vértices com quantidade de faces é igual à quantidade de arestas acrescido de 2. Então, aqui na letra C era para a gente escrever, né? E aqui a gente só ia fazer o quê? Uma fórmula. E aí, na letra E, ele já vem falando o quê? Que tem um poliedro com 14 vértices e 9 faces. Então, a gente vai ver V de vértices, F de face. Está faltando A de arestas. Então, a gente lembra que não pode se esquecer que vi filme A2, e aí a gente só aplica ali o que a gente já tem. V é 14. Faces é 9. E vai ser igual a A mais 2. E aí, 14 mais 9 vai dar 23. E 23 tem que ser igual a A mais 2. Então, tem que somar um número com 2 que dá 23. Qual é esse número que somado com 2 que dá 23? Então, é o quê? 21. Então, a quantidade de arestas que a gente tem ali vai ter que ser igual a 21. Tá bom? V14, 9, isso, 23. Pronto. Era o que a gente tinha aí para fazer a relação. Então, a quantidade aí que a gente tem de arestas vai ser de 21. Próximo, questão 8. Observe o prisma desenhado abaixo e aí ele identifique na figura as bases do prisma. Então, é aqui, ó. É onde tem duas figuras idênticas. Então, eu vou colocar aqui uma setinha, ó. Aqui é a base. E vamos desenhar outra setinha. E aqui também a outra base. Então, a gente tem as duas bases aí, tá bom? Pronto. E determine o número de faces, vértices e arestas. Vamos lá. Número de faces. Ele está querendo. Faces, a gente tem 2 hexágonos. Aí, como é 6, então a gente tem 6 retângulos na lateral. 6 ali, números de lados, né? Então, como é um hexágono, a gente tem 6 lados. Então, tem 6 retângulos na lateral. Então, vai ficar 2 mais 6 vai dar 8. Quantidade de vértices. São os pontos de encontro. A gente tem 6 com mais 6, né? Dá 12. E a quantidade de arestas. Aí a gente soma 8 mais 12, 20. Tira 2, vai ficar o quê? 18. Fazendo a relação de Euler. Ou se não, você pode sair o quê? Contando em quantidade aí pelo desenho. Tá bom? Então, essa daqui, resposta dá 8. Questão 9. Tem um prisma que possui 39 arestas. E aí, o que a gente lembra? Qual é a quantidade de lados do polígono da base? Eu havia falado para vocês que a quantidade de arestas de um prisma sempre é o triplo do número de lados da base. Então, arestas de um prisma é igual... Qual que é a quantidade? É igual ao triplo do número de lados da base.
Então, aqui eu vou até colocar aqui a quantidade. Essa informação a gente não pode esquecer. Então, ó, oxigena essa informação aí, que isso daqui sempre é trabalhado. Então, a quantidade de arestas de um prisma sempre é o triplo do número de lados da base. Então, se tem 39 arestas, a gente divide para 3. 39 dividido para 3 vai dar o quê? 13. Então, quer dizer que a base é um polígono de 13 lados. Então, a base ela vai ter o quê? 13 lados. E agora ele quer que determine o número de faces. O número de faces de um prisma sempre vai ser a quantidade de lados da base acrescido de 2, porque essa quantidade de lados vai te falar a quantidade de retângulos que tem na lateral. Então, vão ter 13 retângulos na lateral e mais os 2 polígonos das bases. Então, vai ter 13 mais 2, 13 mais 2, então vai ter um total de 15. Então, a resposta é 15. Então, aqui já está ok. Então, exercício 7 está ok. Exercício 8 está ok. Exercício 9 também está ok. Vamos para o 10º exercício. O professor Marcelo, ele desenhou na lousa a planificação de uma superfície de uma pirâmide. Então, aqui é a lateral da pirâmide. Se a lateral da pirâmide tem 4 triângulos, então quer dizer que o polígono da base, para encaixar, vai ter que ter 4 lados. Então, qual é o número de lados do polígono correspondente à face que não foi desenhada? É 4, para completar, né? Então, no caso aqui, eu estou falando do quê? De um quadrilátero. Então, eu estou falando de um quadrilátero. E aí, quando é pirâmide, a gente trabalha o quadrilátero aí com 4 lados. E aí ele quer agora que você determine o número de arestas da pirâmide cuja planificação foi desenhada. Então a gente vai ver, é uma pirâmide que tem uma base de 4 lados. Então, se a base é de 4 lados, tem 4 triângulos. Então, o que vai acontecer? Se a base é 4, então vai ter mais 4 na lateral. Então, é o dobro, né? Então, vai ser 8 arestas. Lembrem sempre que a quantidade de arestas de uma pirâmide é o dobro do número de lados da base. E a base, ela tem 4 lados. Então, a base tem 4 lados. Assim, o número de arestas é o dobro. Ou seja, 2 vezes o 4. Então, quer dizer que é o quê? É 8. Então, aqui a gente já está com o exercício corrigido, bem tranquilo e rápido. Espero que tenham acertado. Vão lá no livrinho e dê o certinho chavoso. Próxima questão, 11. Uma pirâmide pode ter um número ímpar de arestas? Não. Por quê? Porque a quantidade de arestas de uma pirâmide é o dobro, né? Então, a gente vai sempre estar contando de 2 em 2. Então, quer dizer que é uma quantidade o quê? Par. Então, não pode acontecer essa situação, pois é uma quantidade par de lados da base. Então, a quantidade de par, né? Sempre vai estar multiplicando por 2, é o dobro. Questão 12 é para montar um glossário. Então, aqui vai ficar a dica, e aí eu vou ler um por um do que colocou, mas o padrão é o quê? Que um poliedro, o que é um poliedro, né? É um sólido, né? Um sólido geométrico formado por superfícies poligonais. Poligonais, tá bom? Essa era o que a gente tinha. E aí era para fazer um desenho e ilustrar os elementos. Faces, vértices, arestas e faces. Então era para desenhar e mostrar. Então vocês poderiam ter desenhado aí um paralelepípedo. Por exemplo, aqui, ó. A gente pode desenhar um paralelepípedo. Aqui, ó. Então, a gente desenhava um paralelepípedo e aí vocês iam escrever, né? Aonde que tá as faces, né? Então, esse daqui, ó, é o que a gente tem, que a gente chama de quê? De face. Então, aqui é a face.
do meu poliedro. Aí depois ele pede também para achar o vértice, né? O vértice é o ponto de encontro das arestas. Então, bem aqui, ó. Aqui é o que a gente chama de vértices. Só copiar aqui a caixa de texto que a gente coloca. Então, aqui a gente já tem o vértice. E o outro que está faltando são as arestas. E aí, os arestas são segmentos de reta. A gente coloca aqui, copia uma caixa de texto e vem e coloca aqui. Então, aqui é o quê? A aresta. Pronto, são os elementos de um poliedro. Prisma é para falar o significado de prisma. E aí a gente vem e define o que é um prisma, né? Então, o prisma, vocês não podem esquecer que o prisma é um sólido, né, geométrico, que pertence ao grupo dos poliedros, sendo que é formado por duas bases idênticas e as laterais são quadriláteros. E aí ele pede para fazer um exemplo. E aí vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse daqui que a gente já tinha feito, copiar, o prisma de base triangular. Pronto. E aí exemplifica, né? Então a gente tem ali um prisma de base triangular. E o outro que está faltando é uma pirâmide. Então, pirâmide é um sólido geométrico também. Um sólido geométrico que pertence ao grupo dos poliedros, que, né, sendo que é formado por uma base ligada a um vértice e a sua lateral é feita por triângulos. Ou é composta, né? Fica melhor. É composta por triângulos. E aí a gente pode pegar aqui o exemplo, ó. A pirâmide de base quadrada, que eu já estava lá no exercício 7. Então, a gente vem e coloca aqui como exemplo. Então, esse daqui era o glossário, né? Que aí acaba fazendo um resumo de tudo que já foi falado. E aqui a gente, então, encerra esse capítulo de sólidos geométricos. Espero que vocês tenham acertado tudo. E à medida que for corrigindo, é para vocês darem o certinho aí, tá bom? Então, aqui a gente termina mais uma correção. E até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.